Escritura na Epístola de Paulo aos Efésios. Enquanto os irmãos abrem no capítulo 6 de Efésios, eu relembro os irmãos de que nós estamos concluindo essa epístola e que logo, após o estudo de Efésios concluído, nós começaremos um novo estudo, primeira e segunda Tessalonicenses, tá? Vamos nos preparar para essa ocasião. Capítulo 6, versículo 13 a 20. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir de minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém? Muito bem, amados. Estamos já há algum tempo, falando sobre essa batalha espiritual, lembrando que muito maior do que a batalha contra o vírus, o coronavírus, é a batalha espiritual contra as nossas almas, Esse vírus do anticristo, esse vírus, nós estamos aqui usando uma metáfora, evidentemente, que procura nos contaminar primeiramente as nossas mentes, e então as nossas consciências, e então os nossos corações, para fazer morrer eternamente a alma humana. Então, é importante que nós atentemos para o falar de Paulo em Efésios capítulo 6, que nos dá um caminho, que nos orienta o modo como nós podemos, nessa batalha, nos livrar nessa batalha espiritual, ou ter o nosso coração, nossa consciência, nossa mente guardada contra todas as ciladas, contra todas as artimanhas, contra os ataques do maligno contra nossas vidas, E já apresentamos aqui, como o apóstolo Paulo faz, na metáfora de uma armadura, já falamos sobre várias partes dessa armadura, e hoje queremos compartilhar com os irmãos o que está no versículo 17, na parte B, quando diz que nós devemos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como nós falamos no final da mensagem anterior, da última quarta, de todas as partes dessa armadura, com a qual nós devemos nos revestir, a espada do Espírito, no caso que é a palavra de Deus, ela é a única arma ofensiva dessa armadura, é a única parte da armadura, ou pelo menos dessa armadura que reveste, Se bem que a espada não reveste o soldado, mas é uma arma que lhe é dada, que é uma arma ofensiva. A Escritura nos fala sobre as armas defensivas e as armas ofensivas, as armas da direita e as armas da esquerda. As armas da direita são as armas ofensivas, as armas da esquerda são as armas defensivas, Ou seja, as armas com as quais nós podemos nos defender, mas também tem uma arma com a qual nós podemos atacar o inimigo. E essa arma é, como diz aqui no versículo 17, a espada do Espírito. Mas só para os irmãos entenderem, basicamente, nós vimos que o cinturão, ele equivale à verdade. Então, não se refere a um cinturão, Mas o cinturão apenas traz a ideia de que a verdade, enquanto o cinturão, é aquilo que nos restringe. A verdade é que nos restringe. E nós vimos também que, por exemplo, nós temos a couraça, como é que diz aqui? A couraça, A couraça que se refere à justiça. Nós vimos o escudo que se refere à fé.
vimos as sandálias que se referem ao Evangelho, vimos o capacete que se refere à salvação, e agora nós temos a espada que significa e que se refere à palavra de Deus. Então veja que a palavra de Deus deve estar conosco enquanto uma arma ofensiva.